Vamos, nesta videoaula, falarmos sobre o sistema de numeração decimal, que é um sistema que a gente usa em qualquer lugar do mundo. Importante sabermos que nosso sistema aí, ele é um sistema indo-arábico, ou seja, ele foi criado esse sistema, que eu vou agora logo descrever, pelos hindus, e ele foi, no caso, aperfeiçoado pelos árabes. Esse sistema que a gente vai trabalhar, ele é posicional. De acordo com a posição dos algarismos, você vai ter um número, né? A gente vai comentar isso para vocês. E ele, logicamente, obedece um conjunto de regras que, claro, a gente vai mostrar para vocês agora. Esse sistema que a gente utiliza aqui, que é o sistema decimal, ele não foi, logicamente, né, o único sistema existente, ou o único sistema que existe hoje. Nós temos, por exemplo, o sistema de base hexadecimal. É um sistema onde você tem os símbolos do 0 até o 9 e depois vocês têm, além disso, as letras A, B, C, D, E e F, que se usa isto em linguagem também de computação, enfim. Um outro sistema muito utilizado também na computação e que envolve todas essas nossas, nesses avanços tecnológicos que a gente tem por aí, tanto de vídeo, áudio, comunicação, enfim, é um sistema de base 2, é o sistema binário, onde você o representa por 0 e 1, 0 significa passa corrente elétrica, ou melhor, o 0 não passa corrente elétrica, o 1 passa corrente elétrica. O 0 significa que é, por exemplo, noite, o 1 representa dia, o 0 representa que está escuro, o 1 representa que está claro e assim por diante. As linguagens, os algoritmos que se fazem aí na computação, se baseiam nesse sistema. E ele basicamente é assim, ó, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5 e 2 na 6. E aí, o 2 na 0 é 1, correspondente a 1, o 2 na 1 é 2, o 2 ao quadrado é 4, o 2 ao cubo é 8, o 2 na quarta é 16, o 2 na 5 é 32, o 2 na 6 é 64, e isso, claro, continua para cá, de uma maneira infinita. Por exemplo, o 7 que eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse sistema binário, ele está na base 10, que é o sistema que a gente usa normalmente no nosso dia a dia. Se eu quisesse representar o 7 em forma de número binário, eu teria que pensar assim, acompanhe aqui comigo, ó. Aqui você tem o 4, aqui você tem o 3, o 2, desculpe, e aqui você tem o 1. Se você pegar o 4, somar com 2 e somar com 1, você tem 7. Então, isso você representa por 1, porque o 4 você vai utilizar, o 2 também você representa por 1, porque você vai utilizar, e o 1 também você representa por 1, porque você vai utilizar. Então, na verdade, o 7, que é o nosso número no sistema decimal, ele fica sendo 111 no sistema binário, ou seja, no sistema de base 2. Perceberam? Vamos pegar um outro número aqui para vocês entenderem melhor. O 34, por exemplo. 34. Desses que a gente tem aqui, o 34, ele não pode ser 64, porque ultrapassa ele. Então, você pega aqui o 32, e aí você simboliza por 1. O 16 não dá, porque somado com 16 vai ultrapassar o 34. Então, você acrescenta um 0, para dizer que ele não vai ser utilizado. No 8, você coloca 0, porque ele também não vai ser utilizado, porque 38 com 8 vai dar 40, eu quero 34. Se você pegar o 4, também não dá, porque 32 com 4 dá 36, não me interessa, então eu coloco um 0. O 2 me interessa, por quê? Porque como 32 com 2 dá 34, ele me interessa, então eu coloco 1 para dizer que eu utilizei ele. E o 1 não me interessa, porque eu não quero o número 35, então eu coloco o 0. Então você tem aqui o quê? 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Então quando você escreve isso assim, vamos mostrar aqui, ó, você vai ter 1, 1, aqui você tem o 1, e depois a gente tem 0, 0, 0, 1 e 0. Estão acompanhando? 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Esse é o sistema de base 2.
Vocês perceberam? Então eu utilizo aqui dois símbolos. O 1, que é para dizer que eu ativei aquele número que eu queria, sempre aqui, né? 1, 2, 4, 8 e assim por diante, que corresponde a uma progressão geométrica que a gente tem aí, né? E o 0, que é para dizer que a gente não utilizou aquele número naquela determinada posição, né? Então aqui você tem um sistema de base 2, que é um sistema binário muito utilizado, né? Nós também tivemos historicamente um outro sistema que se usa hoje ainda, que é um resquício de um passado, que é o sistema de base 12, né? Já se perguntaram por que quando a gente vai no mercado a gente compra 12 ovos e nunca compra 10 ovos, né? Passado tempos atrás, não muito tempo atrás, a gente comprava frutas, por exemplo, por dúzia. 1, 2 dúzias de laranja, 1 dúzia de banana. Hoje é tudo pesado, né? Se você vai comprar, por exemplo, parafuso, por exemplo, né? A granel, você compra lá 1 dúzia de parafuso, 2 dúzias. Por que isto? Porque isso é um resquício do passado, da comercialização do passado, em que o pessoal usava, veja bem, ó, esses 4 dedos aqui. 4 dedos. Veja que em cada dedo você tem a falange, a falanginha e a falangeta. Então aqui você tem 3, correto? Aqui você tem 3 partes nesse dedo, 3 partes e 3 partes. Dá um total de 12. E aí fica fácil da gente manipular, o pessoal usava essas partes do dedo para fazer as suas contabilidades, para fazer, por exemplo, os seus cálculos, usava então essas partes do dedo. Daí então que esse resquício que veio do passado de usarmos de base 12, é o mesmo sistema de base 60, né? Que a gente ainda usa hoje como um resquício de um passado, quando você trabalha, por exemplo, com unidade de tempo. 1 hora corresponde a 60 segundos, 1 minuto corresponde, 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, né? Tudo isso aí é um resquício ainda de um sistema antigo de base 60. O que nós vamos ver a partir de agora, então, é o quê? É o sistema que nos interessa, que é o sistema decimal. Falando então do nosso sistema de numeração, que é decimal, ele tem este nome por uma questão, acreditamos, diz a história, uma questão anatômica, né? Temos 5 dedos em cada mão, então isso suscita a você utilizar a mão, né, ou os dedos na mão, como sendo uma máquina de calcular, né? Muitos usam até hoje, né? Às vezes a gente usa os dedos para contar. E tudo bem, deve se usar mesmo, não há problema nenhum, né? Mas vem daí o termo, então, sistema de numeração decimal, porque justamente ele envolve 10 símbolos, 10 algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, a gente pode construir uma quantidade infinita de números, né? Então não se faça, a gente não pode fazer confusão, né? Número com algarismo, né? Número, ele sempre vai expressar uma quantidade de coisas, né? Quantidade de pessoas, quantidade de lâmpadas, quantidade de cadeiras, enfim, né? Quantidade de coisas, né? Ele serve também para contar, quando você vai contar, né, alguma coisa qualquer, quando você vai medir, né? Então, o número ele tem essa importância, né, de expressar alguma coisa que simboliza quantidade, né? A senha, por exemplo. A senha não se considera ela como sendo um número, porque a senha, ela tem lá, por exemplo, a senha formada por 1, 2, 3, 4 e 5, que não significa nada. Cada algarismo tem ali a sua posição importante para nós, mas não é ligado a nada. Até porque o número por si só, sozinho ele, né, ele separado de alguma coisa, ele não tem praticamente nenhum significado para nós. O número tem que ser sempre associado a alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu vim de carro para cá. Eu andei 3 quilômetros, pronto, 3 quilômetros, correto? Eu estacionei o carro e vou pagar R$8 por hora. Esse 8 significa o quê? Grana. Então, é R$8, é isso que eu estou fazendo. Eu vou gravar este vídeo e vou levar 20 minutos,
Portanto, 20 minutos, quer dizer, o 20 está associado a tempo, né? A temperatura dessa sala aqui está agradável, está em torno de 20 graus Celsius. Então você associa o 20 com temperatura, correto? A distância que eu estou daqui até a câmara é de 1,5 metro, portanto, isso expressa uma distância. Então o número tem que ser associado a alguma coisa. Mesmo quando você fala no CPF, né? O CPF, quando você fala o seu número, ele está associado ao cadastro de pessoa física, né? Que é para vocês ficarem ligados e pagar o seu imposto de renda. Ou seja, você tem ali o seu cadastro para que o governo possa ter o controle em relação aos seus gastos, enfim, aos seus movimentos, né? De dinheiro, até mesmo para você poder fazer uma conta ou até mesmo para fazer um concurso público, você tem o seu número, que é esse aí, né? O Cadastro Geral de Contribuinte, ou seja, o CPF, correto? Enfim, então o nosso sistema, ele envolve então esses 10 símbolos que com ele você pode construir, por exemplo, vários números, né? Eu já vi muitas vezes o pessoal falar assim, vamos sortear as dezenas da Mega Sena. Aí o cara fala lá, a dezena 8, a dezena 9, a dezena 10, a dezena... Bom, 8 não é uma dezena, 8 corresponde a uma unidade, a gente vai mostrar agora para vocês, né? São números que expressam o quê? Que expressam, logicamente, um prêmio que vai ser distribuído, ok? Bem, o número, ele obedece a algumas regras, como ordem e classe, né? O que é uma ordem e o que é uma classe? Bom, vamos ver agora então. A ordem representa a posição que o algarismo ocupa, que ele vai ocupar. Por exemplo, ó, 243, é isso que você tem aqui. Você tem então o 3 ocupando a primeira posição, sempre a gente analisa da direita para a esquerda, que a gente chama então que o 3 ocupa a primeira posição ou a primeira ordem. O 4 está na segunda ordem e o 2 está na terceira ordem. Veja que esses valores aqui, tanto 2, o 4 e o 3, que são algarismos, eles têm valores que vão ser chamados de valores absolutos ou ainda valores relativos. Por exemplo, vamos pegar aqui o 4. O 4, na verdade, aqui, ele tem um valor que é absoluto, o valor dele absoluto é, na verdade, o valor do algarismo que você tem ali, que é 4, né? Isso é inquestionável. Só que, na verdade, o valor relativo dele depende da ordem dele, ou seja, depende da posição. Como ele ocupa aqui a posição da segunda ordem, ele na verdade não é 4, é 40, né? Por isso que você fala 243. E aí a gente diz o seguinte, ó, que este aqui é o algarismo das unidades, que é o que ocupa a primeira ordem. Este aqui é o algarismo das dezenas, que ele ocupa a segunda ordem. E este aqui é o algarismo da centena. Esse número aqui, ele deveria ser escrito assim, ó, 2 vezes o 100, mais 4 vezes o 10 e mais 3. Vocês estão vendo? Eu teria que escrever assim, o 2 vezes 100 é 200, mais 40 e mais o 3. Por isso que a gente lê 243. Quem não tem essa ideia do nosso sistema vai pensar, mas por que aqui é 200 se eu estou enxergando 2? É que, na verdade, isso aqui é uma abreviação, né? Para não ter que escrever 200 mais 40 mais 3, criou-se esse conjunto de regras. Quando ele está na posição da terceira ordem, o algarismo ali, na verdade, ele vale 100 vezes o seu valor, 200 no caso. Quando está na segunda ordem, que é a segunda posição, na verdade ele vale 10 vezes, é o algarismo da posição 10, né? na posição 2 no caso, mas que ele vale 10 vezes o 4. E o 3 que você tem aqui corresponde a 3 unidades, aí sim, aí seria 3 unidades mesmo que ele vai ocupar, tá certo?
Vamos falar agora da classe de um número, né? A classe de um número, na verdade, é um agrupamento que você tem de ordens, né? E a cada 3 algarismos que você tem de um número, você tem uma classe. Vamos ver esse número aqui, ó. Eu nem vou ler ele ainda inicialmente. Aqui você tem a chamada primeira classe, aqui você tem a segunda classe e aqui você tem a terceira classe. Ou seja, a cada 3 algarismos você tem uma classe. Lembrando que aqui você tem a primeira ordem, tá? Aqui você tem a segunda ordem, aqui a terceira ordem, aqui a quarta ordem e assim sucessivamente. Observem que este primeiro algarismo aqui, que ocupa a primeira classe, a primeira ordem, esse aqui chama-se unidade, é o algarismo das unidades. Este aqui é o algarismo das dezenas. Este aqui é o algarismo das centenas. Depois você parte para outra classe, onde você vai ter unidade de milhar, aqui você tem dezena de milhar e aqui você tem centena de milhar, né? E depois você tem a terceira classe, que é a classe dos milhões, correto? E assim você tem a unidade de milhão, você tem a dezena de milhão, você tem a centena de milhão e assim por diante. Então, a primeira classe, ela é formada pela classe das unidades, certo? Classe das unidades. A segunda classe é formada pela classe dos milhares, certo? A terceira classe pela classe dos milhões e assim por diante, né? Depois você tem bilhão, você tem trilhão, você tem quatrilhão e por aí vai. Então vejam que nós costumamos escrever um número grande e separá-los de 3 em 3, ou seja, de classe em classe. Bota um pontinho aqui, um pontinho aqui. E aí então você tem 3 milhões, 456 mil e 520 unidades. É isso que você tem. A leitura do número que se dá é dessa forma que vocês estão vendo aí, tá certo? Então, aqui você tem a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, correto? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e aqui você tem milhão. Lembre que aqui você tem 0, aqui você tem 2, algarismo 2, algarismo 5. Só que o 5 aqui, na verdade, o valor relativo dele é 500, é 5 vezes 100. Ou seja, você tem aqui 500 centenas, né? Aqui você tem 6 unidades de milhar, ou seja, vocês têm 6 mil. Aqui você tem 5 dezenas de milhar, então aqui vocês têm 50 milhares que você vai ter, né? Aqui você vai ter 400 milhares e assim por diante. Nós vamos então agora ver um outro exemplo. 4.563 com 241 milésimos. Este aqui é o do milhar, ou unidade de milhar. Este aqui é da centena. Este aqui é da dezena. E este aqui é da unidade. O 2 que você tem depois da vírgula, ele representa 2 décimos. 2 décimos. Este 4 aqui vai corresponder, então, a 4 centésimos. 4 centésimos. E este 1 aqui, ele representa 1 milésimos. Milésimos, no caso, né? 1 seria no singular, 1 milésimo. A gente pode ler, então, assim, ó. 4.563 e 241 milésimos. Se você não tivesse o 1 aqui, leríamos 4.563 com 24 centésimos. Se nós não tivéssemos o 4 nenhum, leríamos 4.563 e 2 décimos. Bem, esse, portanto, é o nosso sistema de numeração decimal, né? E esse é um sistema onde você costuma escrever 10 elevado a 3 como sendo milhar, né?
milhar, e isto corresponde a 1000, O 10 elevado na 6 é a potência do milhão, correto? E aí você escreve 1 seguido de 6 zeros. Você tem o 10 na 9, que é o chamado bilhão, e aí você vai ter o 1 seguido de 9 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui vamos dar uma separada para vocês verem melhor. Aqui pronto, você tem aqui 1 bilhão. Teríamos ainda 10 elevado na 12, isto vai corresponder a trilhão, né? Então seria o 1 seguindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, separando de 3 em 3, correto? E assim por diante. Vejam que o que a gente tem aqui seria então, ó, a primeira classe é das unidades, né? O do milhar seria a nossa segunda classe. Aqui vocês teriam a terceira classe do milhão, a quarta classe do bilhão e assim por diante. Trilhão, ou seja, de 3 em 3 você agrupa então essas ordens e de 3 em 3 você cria então o que a gente chama de classe. Valeu, pessoal!